quero agradecer, tenho amigos meus aqui da aula de dança, professores de trabalho, meus amigos. Quero agradecer pela paciência que vocês estão aqui, vieram me privilegiar com a presença de vocês, tá? Então, gente, eu quis trazer aqui para vocês algumas possibilidades de aplicação da inteligência artificial nesse contexto de desenvolvimento dessas tecnologias, tá? Então, é interessante que a outra palestra ela veio linkar com a minha também. Isso é muito bom. Então, assim, só para vocês terem uma noção da importância da gente também trabalhar com esse viés para essa clientela, né, de pessoas com essas necessidades educativas, é que, em média, 24% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência, ou seja, de deficiências que aconteceu por questões naturais, doenças congênitas. E aí, seja deficiência visual, deficiência motora, deficiência visual. E aqui eu não estou falando de deficiência por causas adquiridas. Por exemplo, depois da vida adulta, a pessoa teve ali um câncer e teve a necessidade de fazer uma amputação de um membro do corpo. Eu não estou e aquele caso também de pessoas acidentadas. Então, dentro desse meio universo de 24%, eu não estou falando das amputações adquiridas, por exemplo, e de outros tipos de doenças também, de causas naturais depois da vida adulta. Então, se a gente pensasse em 24%, é muita gente. É muita gente que precisa desses recursos aí para ter um mínimo de qualidade de vida. Bem, então, é possível a gente desenvolver alguma coisa para ajudar essa clientela? É possível? Então, existe um conceito, né, bem técnico por trás disso aí, porque é recursos tecnológicos para promover a acessibilidade. Então, assim, a gente está vendo uma fase assim, razoavelmente visível com relação aos nossos deficientes. Por quê? Hoje você vê na televisão propagandas de produtos já com intérprete aí. Isso, 10, 5 anos atrás, você não tinha tanta visibilidade. Então, hoje, existe a lei também da acessibilidade, que fala da importância, tem as regras da ABNT, como é que deve ser a janela do intérprete, ocupar um quarto. Eu convivo com muitos surdos. E, às vezes, eles reclamam assim para mim, eles falam assim, mas a janela é tão pequenininha, e, às vezes, a gente precisa do técnico. Eu faço interpretação no estúdio. E, às vezes, tem também problemas técnicos aí, que nem sempre ele consegue resolver ali na hora. Aí, o surdo que está assistindo online, ele fica falando assim, olha, mas a janela está tão pequenininha, eu não consigo ver direito. Será que, realmente, eu estou conseguindo dar acessibilidade? Aí, entra numa questão, assim, bem prática, né? Por exemplo, seria possível inverter aquela janela ali, aquele PIP, colocar, trocar, inverter aí? Será que todos os recursos tecnológicos, audiovisual, é possível fazer essa configuração? Eu nunca vi. Mas é possível? Sim, é possível. Então, são coisas pequenas que podem facilitar a vida ali, no caso do surdo, tá? Bem, então, por que tem que ter esse desenvolvimento dessas tecnologias? Para trazer essa autonomia para aquela pessoa que necessita, trazer uma certa independência, qualidade de vida e inclusão social. Hoje, a galera do Hand Talk, eles estão agora trabalhando com inteligência artificial. Então, eles têm uma série de vídeos que eles fazem a concatenação desses vídeos, faz a configuração, a separação desses quadros, e eles utilizam para treinamento de inteligência artificial. Bem, é claro que tem outros viés aí da interpretação, da comunicação, é claro que vai ter alguns erros aí, mas tudo bem. Mas eles estão fazendo alguma coisa. E eu admiro muito o trabalho deles. Tem a lei brasileira que fala sobre inclusão, que fala sobre a acessibilidade, traz essa definição, que no fundo a gente quer trazer isso aí para eles. Bem, e o que é IA? Desde quando eu cheguei aqui, que eu estou falando com tanta gente, vim de outra palestra, estou achando o máximo de poder tá compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, gente. Bem,
A inteligência artificial, só de uma forma assim, bem simples, talvez tenha pessoas leigas aqui, talvez tenha pessoas no nível mais aprofundado, mas assim, eu quero trazer um conceito simples para vocês, tá? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação, que ela faz o quê? Ela treina comportamentos, mas para treinar eu preciso de dados. Dados é o ouro, é a respiração da IA. Então, eu preciso de dados, eu preciso de informações para treinar o meu algoritmo de maneira que ele venha compreender. Tá? Então, esse conceito de IA surgiu lá na década de 50, que, na verdade, eles chamavam também... eu estou lembrando da tradução aqui, da Libras, né, confundindo aqui. Mas ele surgiu dessa ideia de ensinar as máquinas a pensar. Como fazer que a máquina me dê um feedback daquilo que eu preciso? Por exemplo, eu quero que vai pegar um objeto na cozinha. Então, como programar o robô para fazer isso? Então, eu preciso do treinamento de percurso, direita, esquerda, o caminho, trajetória. Eu preciso catalogar essas possíveis trajetórias e colocar na memória ali do meu algoritmo para ele fazer esse treinamento, tá? Então, a inteligência artificial trata-se de algoritmos que precisam de dados para resolver certos problemas, tá? Vamos lá. Então, eu tenho de qualquer dispositivo, seja uma bengala, eu posso fazer uma programação para que aquela bengala tenha uma visão computacional de ambientes para fazer a sintetização de voz ali daquele ambiente, da cor, dos obstáculos. Isso é interessante para o deficiente visual? Sim, é muito interessante. Bem, e como ensinar essa máquina a pensar como o humano? Então, ele precisa de informações humanas. Tá? É isso que a inteligência artificial faz. E aqui, só para vocês terem uma noção das áreas, né, da inteligência, machine learning, aí tem as técnicas, algoritmos supervisionados, não supervisionados, processamento de linguagem natural, que é a área da minha pesquisa, do doutorado, visão computacional, que é o reconhecimento de objetos, captura de imagens. São aqueles robozinhos móveis que também eles são utilizados ali para desarmar bombas, fazer mapeamento de ambientes perigosos. Tá? Ouvir e escrever, no caso dos tradutores, também serve, funciona nesse contexto de aplicação. E robótica. Aqui também, né, pode ser utilizado em transporte, no caso de carros autônomos, educação, que na palestra anterior o rapaz ele falou muito sobre isso, do laboratório Make, que é bem interessante, que é necessário deixar um legado para a próxima geração. Gamificação, jogos, nas mídias. Acontece muito, por exemplo, em recomendações de filmes, de vídeo, Netflix. A maioria das palestras, o pessoal que está iniciando, alguém sempre comenta, né, nessas recomendações de filmes. Como é que funciona? Você escolhe lá um filme de ação. Aquele algoritmo vai trabalhar em cima do seu login, das suas preferências ali, e sempre vai te estar trazendo essa sugestão. Por quê? Tem um algoritmo ali por trás dele. No começo do ano, eu ouvi um relato de uma deficiente auditiva, que ela entregou o currículo dela para trabalhar em uma determinada empresa. Então, ela tinha muito background, um currículo bom. Aí, ela colocou deficiente auditiva. O que esse algoritmo de IA fez? Esse algoritmo de IA dessa empresa, ele foi desenvolvido para identificar pessoas com certos perfis para trabalhar em uma determinada área. Só que o algoritmo que foi desenvolvido por aqueles programadores classificou ela para trabalhar como serviços gerais. Mas por que aconteceu isso? Quem são os programadores que estão por trás disso? Aí tem a questão também de o que a gente chama de algoritmos preconceituosos, né? E quem vai desenvolver esses algoritmos? Quem vai trazer essa questão ética? Tem aquele algoritmos, treinamento de visão computacional,
pessoas da pele negra. Quem é que vai resolver? Que são algoritmos preconceituosos. Existe isso, gente? Existe. Bem, aqui algumas ilustrações, tá, de ficção científica. Eu gosto muito desses filmes, porque eles trazem um pouco de realidade, um pouco de tecnologia. É claro que existem algumas coisas assim, muito surreais, mas que a gente está trabalhando nesse contexto, mas não para substituir os humanos. Então, assim, existe muita ficção que o pessoal confunde com realidade, tá? Então, assim, a própria tecnologia em si, a inteligência artificial, não consegue chegar no nível, por exemplo, do Exterminador do Futuro. Tá? Esse filme aqui do Shep, eu gosto muito dele, eu acho ele uma ilustração perfeita de inteligência artificial, porque ele vai coletando os dados, aí tanta coisa para falar, ele vai coletando os dados ali e ele vai treinando, ele vai aprendendo com esses dados que os humanos passam para eles. Tá? Bem, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Bem, e onde estão esses dados? Esses dados estão na internet. Tá? Eu estava fazendo uma base de dados de conversação de pessoas. E eu precisava de ter muitos diálogos. E, assim, a internet, ela acaba que é um estudo, né, de dados, de informações, de twitters, de mensagens. Gente, a cada minuto existe 2 milhões de envios de twitters, Tinder, ao tanto de pessoas que entram no YouTube. E sem falar de tanto de dinheiro que rola aí nas mídias sociais. Ó. Leva apenas 1 minuto para 1,6 milhões de dólares sejam gastos online. Muitos youtubers, eles ganham muito nesse contexto aí de conteúdo também. Metade da população já está conectada, mais da metade da população. Então, a gente tem muitos dados que estão correndo aí para a gente fazer estudo, ciência de dados, nesse contexto aí desses dados que são rolados aí, passados na internet. Bem, tem gente que tem medo da tecnologia, tem gente que tem medo do deficiente, que não chega perto do cadeirante, tem gente que tem medo de se comunicar com o surdo, não é só medo da tecnologia. Aqui eu trouxe alguns artigos científicos, só para vocês terem algumas aplicações de IA, eu já falei do Talk também. Esse artigo aqui, ele vai trazer algo assim, bem interessante, né, para auxiliar deficientes visuais na leitura de imagens e perguntas. Então, é um algoritmo que ele trabalha com viés de inteligência artificial, que ele reconhece o ambiente ali que o deficiente está entrando e ele faz leitura dos quadros de imagem. Porque o deficiente visual, ele quer saber o que tem ali, ele não está vendo as cores. Mas se tem uma pessoa ali para fazer a leitura, olha, aquela pessoa, a palestrante está com vestido preto, cabelo ondulado, usa óculos, isso é muito interessante para ele estar visualizando. E esse artigo científico, ele traz uma aplicação de inteligência artificial utilizando treinamento profundo. Aqui, nesse caso, gente, ele foi desenvolvido para auxiliar idosos, tá? Bem interessante. Eu fiz um projeto também de TEAS, algum tempo atrás, em que eu trabalhei com os alunos de eletrônica e os alunos de informática. Mas eu não vou ter tempo para falar muita coisa. Aqui também foi desenvolvido esse equipamento aqui, que, na verdade, é uma cadeira para colocar, para transportar ali a pessoa com algum tipo de deficiência, para não ter problemas nas articulações. Aí foi utilizado também a técnica de redes neurais, inteligência artificial, para calcular a posição, a postura, de uma forma personalizada para cada paciente. Que foi para auxiliar a enfermeira. Aí aqui entra os carrinhos, né, os robozinhos, que eu gosto muito de falar deles. Esse Pillow aqui, gente, ele é um robô que também faz uso de inteligência artificial, ou seja, ele convive com a rotina da família, ele vai coletando aquelas informações, horário que acorda, horário que vai dormir, horário para tomar a medicação. Ele, quando ele percebe que alguém está entrando, ele fala bom dia, boa noite, boa tarde. E ele traz muitos lembretes, tá? Além de funcionar
como a agenda, ele vai capturando ali todas aquelas informações, todos os dados do diálogo através do speech, e aí ele vai guardando isso na memória. E cada dia ele vai, entre aspas, né, se aperfeiçoando. Esse outro aqui também é um carrinho que usa inteligência artificial, que no momento que ele sabe que ele vai descarregar, ele já vai para o cantinho procurar, avisar, né, que necessita de fazer o carregamento. Bem, monitoramento remoto, aí eu vou falar de domótica. O que é? É um tipo de automação residencial. Por exemplo, apagar as luzes da casa, chuveiro, perceber se está tendo vazamento ali de gás na cozinha. Então, são várias aplicações utilizando para facilitar ali a vida da pessoa com necessidades especiais. Hoje já existe um movimento muito grande, né, de síndrome de Down, morar sozinhos, do autista também se virar, ser independente, né, e existe assim, uma preocupação familiar. Carros autônomos, foi feita uma pesquisa, né, entre diversas mães, que elas falavam assim, mas eu não quero que meu filho saia de madrugada, eu fico preocupada e isso. Aí fizeram uma pergunta, e se ele tivesse carros autônomos para ele voltar para casa e voltar? Aí elas teve uma aceitabilidade muito importante na questão do uso de carros autônomos, que também serve, né, para essa clientela de pessoas com necessidades especiais. A bengala também. Pesquisas futuras em TA com inteligência artificial. Aí a gente tem os chatbots, que hoje vocês já devem ver muitas aplicações no WhatsApp, Telegram, quando você vai pesquisar algum produto ali na internet, desses sites corporativos, exames e diagnósticos de imagem. No caso de diagnóstico precoce de câncer de mama, é feita uma coleta de milhões, várias imagens médicas, e em cima disso o algoritmo ele vai fazendo treinamento ali e vai trazendo um diagnóstico mais preciso, tá? Automação residencial, robôs para terapia cognitiva. Hoje eu vi uma apresentação de uma psicóloga que elas estão trabalhando em cima de um aplicativo que vem incentivar o raciocínio. Então, a princípio, é gamificação. Hoje, já existe em outras pesquisas, Universidade da Califórnia, Estados Unidos, que já tem umas atividades que fazem uso da IA, justamente para desenvolver esse cognitivo aí, tá? Robôs de serviços para auxílio, robôs de companhia, no Japão eles utilizam demais isso, porque a população tem muitos idosos, eles trabalham muito nesse contexto de companhia, tradução automática, leitor de telas, tá? Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, assim, só para concluir aqui para vocês, a tecnologia em si, ela permite a democratização do conhecimento. E esse conhecimento, nós decidimos o que vamos fazer dele. Então, aqui, o objetivo não foi chegar aqui, olha, vamos fazer um monte de objetos, de ferramentas para ajudar o cego, o cadeirante. Não é bem assim. A gente trabalha com o viés da demanda e da necessidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham muito com prótese. Né? Tem muitas pessoas que foram amputadas, perderam o braço na guerra, mas os deficientes físicos lá, eles não fazem uso eles não gostam de usar prótese. Mas assim, a própria legislação deles lá, eles exigem que eles usem essas próteses. Mas o nosso trabalho aqui é permitir que haja essa inclusão dessa galera. Eu assisti uma live de uma deficiente visual, fez ciências da computação, e ela trabalhou em toda a adaptação do material dela lá, de técnico, de DBA, ela é uma excelente programadora. Então, o nosso trabalho aqui é promover a inclusão e diminuir essas desigualdades, porque nós temos os nossos 5 sentidos. E eles, será que eles têm todos os 5? O surdo só tem 4, o cego só tem 4, e por aí vai. Tá? Então, o nosso trabalho é esse.
Aqui algumas referências, tá, gente? E obrigada. Perguntas? Temos alguns minutinhos para as perguntas. Boa noite, professora Marlete, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Inteligência artificial tem para o bem e tem para o mal. E hoje nós temos muita coisa para o mal também, principalmente na web. Para crianças, no YouTube, essas coisas, né? Tem pessoas que fazem, utiliza a inteligência artificial, né? O estudo com machine learning, algo do gênero, para o mal. Você acha que isso vai crescer junto com os que fazem para o bem também? Então, hoje já existem empresas, né, que eles fazem contratos para concorrente ali usar inteligência artificial para bloquear os contratos. Já existe muita coisa do mal aí, viu? A nossa preocupação tem que ser o seguinte, é educar. Nós temos que educar, principalmente a galera que eu sou da educação e da técnica também. Eu fico preocupada com isso, porque não sei se vocês já perceberam o tanto de golpe de smartphone, de Pix, golpe financeiro, smartphone. Então, assim, os miliantes eles estão aprendendo muito rápido tecnologia. E nós? O que nós vamos fazer daqui para frente? Então, assim, eu temo muito isso, Ramon. E eu penso assim, que a melhor saída é a educação, é o ensino, é a proatividade. E aí, muitas vezes, assim, a gente está no meio de pessoas que, às vezes, nem querem estudar, nem querem correr atrás. Por exemplo, agora aqui na Campus Party, eu estou vendo uma oportunidade tão grande das pessoas terem uma noção de conhecimento, de mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter atrás dessas coisas aí, de estar estudando. Então, assim, enquanto que a gente está na pós, numa universidade, a gente está assim, estudando, se esforçando para aprender um mínimo de IA, os pirralhos lá dos Estados Unidos, na adolescência, 12 anos, eles já sabem muito mais em termos de inteligência artificial. Então, a gente tem que ter essa preocupação, senão nós vamos ficar para trás e vamos continuar como países subdesenvolvidos. Isso é muito sério. Mais alguma pergunta? Com a velocidade que a IA está se desenvolvendo atualmente, você acha que no futuro próximo a gente pode ter mais empregos feitos por máquinas do que por seres humanos? E como é que isso pode, sei lá, afetar a sociedade? Então, eu gosto dessa pergunta. Eu não acho assim, que as máquinas vão substituir os humanos. Eu penso assim, que nós ficamos muito dependentes da tecnologia do smartphone. Por exemplo, o smartphone. E nós ficamos muito reféns desses recursos tecnológicos. E quando eu falo de refém, eu digo escravizados. E muitas vezes eu falo assim, nós no sentido genérico. É claro que não é todo mundo que é assim. Então, as pessoas ficam muito reféns de estar pegando ali, de estar acessando alguma coisa na internet. Isso aí já é domínio. Nós já estamos sendo dominados. Nós já estamos sendo dominados por isso. Agora, eu penso que nós temos que ter aquele viés social, de autoconsciência, se disciplinar em termos de tecnologia, sei lá, seja de mídia social. Mas, agora, a segunda questão, desenvolvimento tecnológico. Eu vejo muito gargalos tecnológicos. Eu vejo muita questão de ficção científica. Por exemplo, eu quero que, não sei se vocês já viram aquele robô Sofia, ele possui 37 expressões faciais. Então, ele se comunica através de algoritmos de inteligência artificial, o Watson também, que ele já tem um viés de fazer contratos, trabalhar nessa área mais de direito também, ele já consegue fazer como um advogado.
Então, assim, eu vejo também muitos gargalos. Por exemplo, carros autônomos, usa inteligência artificial, usa sensores? Usa. Mas a gente vai colocar daqui 20 anos aqui no Distrito Federal, aí a gente pensa assim, mas a esplanada tem 5 faixas, aí vem os gargalos. Aí eu vou ter que encher de sensores em volta, atrás, eu vou ter infraestrutura de internet para me conectar, e tipo, internet das coisas. Então, assim, eu penso que nós tem muita coisa para evoluir, e talvez eu nem vou estar aqui, né? Talvez já até partiu. Mas, assim, tem muitas ideias boas, mas a minha preocupação maior nesse contexto é educar nas coisas mais básicas, né? Até o nosso cuidado, nosso perfil de segurança nas mídias sociais. Tudo isso, assim, a gente, tipo, está dando de pratos beijados a nossa vida pessoal para um algoritmo ali que está rastreando a gente para capitalizar e tornar aquele empresário bem mais rico. E isso acontece. Vamos encerrar as perguntas por agora, por conta do horário. Muito obrigada, Marlete. Muito obrigada, pessoal.